Aleluia, graças e paz, juventude, boa noite, amém? Glória a Deus. Quem está mais para trás aí, se puder e quiser vir um pouquinho mais para frente, para a gente ficar mais pertinho aí, bacana. Amém? Bom, vamos lá, o negócio aqui é difícil. Para quem não me conhece, creio que a maioria já me conhece, mas porventura tiver alguém nos acompanhando, ou vai nos acompanhar depois pela nossa live. Meu nome é Gabriel, sou casado com a Rafaela, a mulher mais linda desse mundo, minha princesa. Já sou o pai da Isabela, daqui uns meses ela vai estar com a gente aqui. Sou filho da dona Selma, minha lindona, minha rainha. Obrigado, mãe, por estar aqui. Irmão do Luiz Henrique, se não falar, vai ficar bravo comigo. Gente, faço parte do Ministério de Intercessão, do Ministério de Mídia, mais conhecido como Marketing. Faço parte dessa casa, dessa família há uns 7 anos. Sou amigo do Rodrigo, ele está tentando lá, se eu não falar, ele vai ficar bravo. Glória a Deus. Bom, sem mais delongas, né? Sei que estou sua Bíblia, mas como eu vou ler bastante aqui, então eu vou, para adiantar, o Fê vai estar colocando para a gente aí. Gostaria de começar efetuando a leitura de Apocalipse 3, 14 ao 16. Vou ler aqui para ficar mais rápido. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente. Antes fosse frio ou quente, assim porque tu és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O intuito aqui não é trazer uma palavra pesada, embora esse versículo é um versículo muito forte que a maioria já conhece, né? Eu vou ler um outro para estar complementando, bastante conhecido também, Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Assim, em cima desses 2 versículos, eu quero construir hoje aqui uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Antes de chegar até aqui, com certeza Ele fala com cada um que prega, sabe disso, sobre frieza espiritual. Sabe, como a gente vencer a frieza espiritual, que nos dias de hoje é fato. A grande maioria das igrejas, das pessoas vão se esfriando por conta de diversos assuntos, diversos pontos que a gente vai estar falando aqui, né? Então é esse ponto que eu quero falar, sabe, para a gente realmente vencer a frieza espiritual que tem alcançado muitos de nós, que o Espírito Santo falou muito comigo, e a gente vai estar falando sobre isso essa noite. Amém? Todo mundo comigo aqui? Estou falando muito rápido? Tá bom? Tá bom. Vamos tomar uma água. Da última vez, os meninos ficam me zoando, falaram que a hora que eu ia tomar água, eu avisava, né? A boca sobe aqui em cima, a boca seca, misericórdia. Bom, vamos lá. Para começar, o que causa a frieza espiritual? Eu separei 3 pontos, e a gente vai falar sobre cada um deles assim detalhadamente. O primeiro a frieza espiritual é causada pela excessiva preocupações com as coisas materiais. Quando eu falo as coisas materiais aqui, gente, eu não estou falando só a gente pensar em comprar, em coisas, sabe, relacionadas a dinheiro, mas a questão de material assim, sobre o dia a dia mesmo. Tantas coisas que ocupam a nossa mente, resolver, fazer, buscar e trazer e levar, e a gente enche a nossa mente com tantas coisas materiais, coisas terrenas. É nesse sentido que eu falo que é um primeiro ponto que causa a frieza espiritual em nós. E para não ficar nas minhas palavras, vou estar fazendo a leitura de Lucas 21, 34. Dá para colocar aí, Fê? Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida. Quem puder, repita comigo: preocupações da vida. E aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Um outro versículo que eu separei aqui também ainda sobre esse assunto, Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, repita comigo, as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Vivemos num tempo de justiça própria, do materialismo, tempo do bem-estar, a gente procura o nosso próprio bem-estar, do egoísmo e assim por diante. Eu quero dizer que as coisas do nosso dia a dia são coisas normais que a gente tem para resolver, para fazer, para alinhar. Só que isso não pode tomar uma proporção tão grande a ponto de não sobrar espaço para o que é eterno, para o que é celestial, para o que é do reino, para o que a gente vive aqui, que é o mais importante. É normal a gente se preocupar, é normal a gente,
ter bastante coisa na nossa mente para resolver. E no momento que eu estava pensando sobre isso, o Espírito Santo falou assim para mim: filho, é normal ter as coisas para se preocupar. Porém, se você reparar, na nossa mente, a gente não coloca uma preocupação como assim: nossa, como que eu faço para ser mais íntimo de Deus? Como que eu faço para, agregar no reino, para organizar um evangelismo, esse tipo de preocupação geralmente não vem. E é alguma coisa que a gente tem que se preocupar, né? A gente se preocupa com tudo, com todos, com tantas coisas para resolver, até mesmo, às vezes, aqui dentro da igreja e tal, mas às vezes a essência, as coisas importantes que a gente tem que se preocupar para o reino, às vezes a gente se esquece e acumula tantas coisas e automaticamente a gente vai se esfriando. Amém? Até aí todo mundo está me entendendo? Tranquilo? Glória a Deus. É isso aí, galera. Segundo ponto, a frieza espiritual é causada pelo menosprezo da necessidade de comunhão com Deus. Quando a gente menospreza a importante da gente ter comunhão com Deus, quando a gente se sente autossuficiente, quando a gente pensa que, opa, tudo está tranquilo, não preciso mais. Separei um versículo aqui também, Isaías 43, 21 e 22. Eu estou lendo, gente, para não tomar tanto tempo, né? Mas quem quiser marcar aí, esses meninos está colocando. Povo que formei para mim, para que proclamaste o meu louvor. Contudo, não me invocaste, ó Jacó, mas te cansastes de mim. Cansastes de mim. É o sentido que, às vezes, né, por tanto tempo de igreja, ou por tantas coisas que a gente faz, né? Ah, não preciso mais não, agora eu já sei, estou cansado, já tenho 50 anos de crente, já sei como é que funciona, e a gente começa a desprezar a importância que é estar constantemente conectado com Deus, constantemente em comunhão com Ele. E é nesse ponto a gente começa a se esfriar. Quando a gente pensa que é aquele tipo de crente, já sei tudo, fulano vai subir lá, vai falar isso, aquilo, outro, depois vai ter o louvor, depois vai acabar, e quarta, assim, na cela desse jeito, assim, se sente o sabidão. De fato, algumas coisas a gente segue uma rotina, mas Deus, Ele muda assim na questão de trabalhar de diversas formas diferentes na nossa vida. E às vezes, por mais que uma palavra, alguma coisa você já tenha ouvido falar, se você tiver com o coração aberto, ela vai falar com você novamente de uma forma diferente. A gente tem que estar sempre apto, a gente sempre tem que ter um coração humilde, um coração voltado para Deus, independente do tempo, independente do cargo, independente de qualquer situação. A gente nunca vai ser tão crente o suficiente a ponto de não precisar mais. É igual comer, não importa quantas toneladas de alimento você já comeu em toda a sua vida, se você parar de comer hoje, daqui a uns dias você vai morrer. É fato. Então a gente tem que colocar na nossa mente que a gente nunca deve desprezar a importância de estar em comunhão com Deus. Amém? Sucesso material, ministerial, profissional, não significa que, pronto, agora as coisas estão tudo ok, o ministério está fluindo, trabalho, enfim, automaticamente, estou tranquilo, vou tirar o pé, não preciso buscar mais, né? Porque as coisas estão tranquilas. Pelo contrário, quando as coisas estão bem, aí que você precisa buscar mais para o seu coração não se encher de orgulho, não se encher de ego, não pensar que você é autossuficiente. Quando as coisas vão bem, né? Aí sim que a gente tem que recorrer a Deus para mostrar que a gente é grato a Ele. Porque quando está difícil, é muito fácil a gente chegar e Deus, agora eu lembrei de Deus. Mas quando a gente está bem, a gente mostra que a gente é grato a Ele. Então a gente tem que estar constantemente buscando Ele, independente se as coisas estão indo bem. Um outro ponto, ainda sobre isso, sobre a questão de comunhão com Deus, é quando a gente pensa que por algo estar dando certo, é porque Deus está aprovando. Queridos, não é bem assim. A gente pensa que, mas está fluindo, está dando certo, isso significa que Deus está no negócio? Nem sempre. A gente vai ver aqui com alguns versículos, algumas passagens que não é bem assim. Às vezes Deus permite que algo dê certo, que algo aconteça, que algo flua, independente se você está sendo ou não aprovado por Ele, porque às vezes tem outras pessoas envolvidas. Entendeu? Então Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Então a gente não pode medir a nossa intimidade com Deus, ou medir assim, o quanto Deus está feliz com nós pelos resultados, porque nem sempre os resultados estão associados à aprovação de Deus. A gente leu isso no livro do Subirá, muito massa. Um versículo aqui para estar alinhando sobre isso, Mateus 7, 22. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Queridos, profetizar é uma coisa ruim? Não é ruim. Expulsar demônio, fazer milagres, são coisas boas.
Então todo mundo que vê isso automaticamente associa, está expulsando o demônio, está fazendo acontecendo. E nesse momento a gente vê que isso não tem aprovação de Jesus. Isso tem que ser sim uma consequência de quem já está com Ele, mas não necessariamente quem faz isso está sendo aprovado, porque o questionamento de Jesus foi o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós praticais iniquidade. A iniquidade não era o que eles tinham feito de expulsar, de curar. A iniquidade era não se conectar a Ele. A iniquidade não, levar em consideração o que é mais importante. E entre outros tantos exemplos, como Marta e Maria, enquanto Maria estava lá ouvindo a palavra, Marta estava atarefada fazendo as coisas do dia a dia, que são coisas normais, mas naquele momento, o mais importante não era fazer, é o ser. E muitas das vezes, frase de todo pregador, muitas das vezes a gente se esquece que o mais importante é ser do que fazer. Fazer é bom, mas se você fazer sem ser, não serve de nada. Agora, quem é, automaticamente é movido a fazer. Entende? Amém. Bons resultados não significa uma aprovação divina dos métodos. É o que eu estava falando aqui agora. Um outro exemplo de que algo dá certo não significa que Deus tenha aprovado. Em Números 20, a passagem, não precisa nem colocar não, Fê. A passagem onde o povo estava reclamando porque não tinha água. Moisés foi levar a causa para Deus. Deus, o povo está reclamando aí, toda hora reclamando, não tem água, o que eu faço? Deus mandou para ele, vai e fala a pedra, fala a rocha, que lá sairá água, jorrará água. E Moisés foi, chamou todo o povo lá em frente a essa pedra, a rocha, e em vez de falar, Moisés bateu 2 vezes. Quem é que leu sabe, saiu água da rocha? Saiu água, funcionou, mas a gente sabe que depois disso, ele não foi aprovado por Deus pelo que ele fez, mas funcionou. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz alguma coisa e dá certo, a gente associar que Deus está provando isso, porque nem sempre. A gente tem que estar sempre se autopoliciando, se autoavaliando, se autoanalisando para saber, opa, o que eu tenho feito tem agradado a Deus? Ou apenas só está funcionando, não está fluindo? Amém? Todo mundo está me entendendo até aí? Está claro? Glória a Deus. E aí nessa parte falando com Deus, Ele me deu umas 2 frases aqui que eu achei muito bacana. A nossa produtividade terrena não é um medidor de intimidade com Deus. O que a gente faz nunca vai ser um medidor de intimidade com Deus. Intimidade é intimidade, fazer é fazer. É como eu disse, mas o contrário funciona, porque quem é íntimo, automaticamente é movido a fazer, né? Nem todo mundo que faz muito tem comunhão com Deus, mas todo mundo que tem comunhão com Deus é movido a fazer pelo reino. Entende? É uma coisa diferente. É diferente e é natural. Porque quando a gente faz sem essência, sem comunhão, a gente se fadiga, logo cansa e não quer mais. Mas quando a gente é movido por Deus a fazer o que Deus colocou nas nossas mãos, independente do que seja, entendeu? A gente permanece, porque a gente sabe que o nosso coração está nele. É diferente. Amém? Por exemplo, eu posso falar bonito aqui, convencer as pessoas que estão à minha volta por uma forma de falar bacaninha, por demonstrar algumas coisas. A gente pode maquiar, ser que a gente não é para várias pessoas, em várias situações, até mesmo aqui dentro da igreja. Mas a essência Deus sabe da essência, entendeu? E com o tempo, o fruto vai mostrar se realmente de fato a gente está conectado com Ele, ou se a gente só inchou, só é algo superficial. Amém? Todo mundo está me entendendo? Aleluia. Terceiro ponto, só para a gente recapitular. O primeiro ponto, a frieza espiritual é causada pela indiferença, pelo excesso de preocupação, pela indiferença com a comunhão. E o outro ponto é pelo menosprezo a respeito da vida eterna, da eternidade. Muitas das vezes, a gente às vezes se esfria porque a gente esquece o valor, o poder, a amplitude que tem a eternidade. A gente se esquece, a gente se agarra tanto a essa vidinha de 50, 60, 70, 80, 90 anos e assim vai, se chegar, aleluia. E a gente se esquece que o que tem de mais importante, mais precioso, está no porvir. Aqui é só passageiro, leve, momentâneo, é só um flash. O que está por vir que é o mais importante. E a gente se agarra tanto às preocupações desse tempo, dessa vida, e a gente se esquece, cara. A gente se esquece. E automaticamente a gente se esfria, porque a gente deixa de investir no que é eterno. A gente deixa de investir no reino, a gente deixa de se dedicar para o reino, e a gente
fica preso pensando que, meu Deus, tudo que eu tenho para viver é aqui. Não, o que você tem para viver é lá. Aqui é só um teste. Aqui é só o que define se a gente vai ou não. Entendeu? E nesse momento que a gente é decisivo para a gente saber se a eternidade é com o Pai ou não, a gente passa tempo preocupado com tantas e tantas outras coisas e perde o foco a todo momento. Amém? E uma passagem assim que ilustra bastante isso, sobre a questão da vida eterna, está em Lucas, a passagem do rico e do Lázaro, em Lucas 16, do 19 ao 31, mas eu não vou ler tudo. Vou ler só o Lucas 16, 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. Ou seja, às vezes a gente quer viver tão bem aqui, não é pecado, glória a Deus, Deus tem o bem para a gente, Deus tem o melhor para a gente, mas a gente quer viver tão bem aqui, e se esquece que, cara, mesmo que eu viver essa vida terrena de poucos anos, sabe, com pouco, às vezes, sabe, estando bem, estando mal, sabe, patinando materialmente falando, cara, o que mais importa é lá, do que a gente viver, pessoas ricas, não, nada contra rico, viu, aqui a questão é só para simbolizar, não tem problema ser rico não, aleluia. Mas assim, o rico, ele teve assim, vida, fartura, abundância, não se preocupou com nada, tudo tranquilo, nem com Deus, porque ele tinha tudo. Enquanto Lázaro, mendigo, ele passou maus, tinha que comer comidas restos e assim por diante, a vida inteira dele, mas no fim ele foi consolado. E a eternidade foi da melhor forma possível, e o rico não. Amém? Amém. Um exemplo muito bacana também sobre a eternidade, eu acho que foi a ministração do Todd White, acho que alguém também já ministrou aqui, já fez isso. Uma corda bem grande, metros e metros e metros e metros. Foi isso? Uma corda, muito bacana isso. E tipo assim, cara, essa corda, ela é a eternidade. Na pontinha da corda, geralmente tem uma coisinha marcada. Vamos supor que você catar essa corda enorme, aí você coloca seu dedo assim na ponta da corda, bem no comecinho. Esse espaço do seu dedo é essa vida terrena. É todos esses anos de luta, de aflição, de trabalho, conquista, vai, casa, tem filho e tal, morre adoecido, ou não morre sem doença, morre de alguma coisa. Essa vida toda sofrida aqui é só um dedo dessa grande corda que é a eternidade, pelo século dos séculos, e assim vai. E a gente, Deus do céu, a gente se mata tanto, sabe, para conquistar, sabe, nesse pequenininho de tempo que é esses poucos anos aqui na Terra. Então que a gente possa entender, cara, nada conta, a gente tem sim que viver bem, tem sim que se esforçar, lutar, conquistar nossas coisas, mas que o mais importante é o que vem depois. Amém? Todo mundo está comigo? Glória a Deus. Beleza, a gente falou 3 causas, agora a gente vai falar sintomas de quando a gente está esfriando espiritualmente, quando a gente já está frio espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto, uma pessoa inexpressível. Aquela que não se expressa, não se comunica, nem com Deus, nem com a igreja. Não estou falando de pessoa ser tímida, tá? Eu estou falando de pessoas que, sabe, não tem desejo de se comunicar, de interagir nem com Deus, nem com a igreja. Às vezes vem, sabe, mas está muito distante. Então, quando a gente se torna uma pessoa inexpressível, que não se expressa, isso pode ser um indício de que a gente está se esfriando. A gente não se expressa com as coisas de Deus, se expressa com as pessoas, não se expressa com Deus, está tudo assim, sabe, tudo longe, distante, mente vazia. Esse é um dos sintomas que a gente esteja esfriando, ou se não estiver frio espiritualmente falando. Amém? Uma pessoa insípida, insípido, sem sabor. É uma pessoa que não se envolve na obra do Senhor, sem dedicação, sem desejo, sem vontade em fazer algo para Deus, né? E isso, verdade. Amém. Então, assim, sem vontade de fazer as coisas para Deus. E uma coisa que acontece bastante também, na hora que eu estava, né, construindo essa parte, assim, o Espírito Santo falou uma coisa que é verdade. Que geralmente, quando a gente não está bem, quando a gente não está legal, a primeira coisa que geralmente a gente deixa de fazer, quer abandonar, quer parar, é as coisas de Deus. Eu não estou bem, não vou para a cela, não vou para o culto, ou vou deixar de fazer alguma coisa assim espiritual, tirar um tempo com Deus. Sendo que, na verdade, quando a gente não está bem, é aí que a gente precisa mais ainda se aproximar dele. A gente precisa mais ainda estar aqui, estar em comunhão, a gente precisa mais ainda. Sabe, então os indícios que a gente está esfriando é quando a gente não tem vontade em fazer, em estar presente, sabe, em congregar, quando leva isso como um fardo, é um indício que a gente precisa, parar para pensar. Será que eu estou me esfriando? Será que, sabe, que eu não estou conectado com Deus? Né?
Tanto que, quando a gente não está bem, a gente não deixa de trabalhar, a não ser que seja alguma coisa de enfermidade, mas, não estou muito legal, não vou trabalhar. Não é assim, não deixa de trabalhar, não deixa de ir a um compromisso, a um lazer que a gente tem, né? Não deixa de jogar um futebol quem tem marcado, só porque não está legalzinho. Mas, geralmente, as coisas de Deus é uma coisa que é fato. A gente não está bem, já quer parar com as coisas de Deus. E eu encorajo cada um de nós, começar por mim, que falou muito comigo. Sabe, quando estiver bem, busca mais ainda, procura um tempo, fala com Deus, vem para o culto, se envolve na célula, se envolve nas coisas, sabe, pede ajuda para cristãos maduros, para o seu discipulador, sabe, não se isole, não se afaste das coisas de Deus por não estar bem, porque é aí que a gente precisa mais ainda, sabe, se conectar com Ele. Amém? Glória a Deus. E a hora que eu estava falando disso, sobre preocupação, sobre as coisas assim, o Espírito Santo me deu uma frase que me arrebentou. Assim, se não estamos preocupados com o reino, talvez seja porque não fazemos parte dele. E aí eu fiquei pensando, falei, mano, eita, sabe, se a gente não está preocupado com as coisas do alto, com as coisas de Deus, com o que Ele deixou para a gente fazer, que é o reino dele sendo estabelecido aqui na terra, talvez seja porque a gente não faz parte desse reino. Então que a gente possa, sabe, parar para pensar, cara, e aí, será que eu não estou, será que o que está acontecendo? E que isso possa de verdade despertar em nós um desejo, sabe? Essa palavra realmente pode despertar. A gente vai falar também sobre como vencer, mas que a gente possa parar e pensar, poxa, velho, o reino de Deus, Ele colocou coisas sobre as suas mãos, e o reino de Deus, eu falo, não é só atividades aqui na igreja, como ministérios, o reino de Deus é quem você é como cristão no seu trabalho, no dia a dia, quando você aproveita a oportunidade para contar o teu testemunho, para evangelizar para alguém, tudo isso é o reino de Deus. Então, sabe, quando você está nesse reino, você automaticamente é movido a fazer, você quer mais pessoas nesse reino, porque você entende o quanto esse reino é bom, você quer, sabe, se movimentar, você aproveita cada oportunidade, então que a gente possa parar para pensar a respeito disso, amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, de sintomas de quem está se esfriando espiritualmente falando, uma pessoa insensível, uma pessoa que não tem sensibilidade, nem com as pessoas, nem com Deus. É indiferente, impiedoso, não se importa com os outros, pensa em si mesma, não tem amor com o próximo, não tem amor para com o próximo. Uma pessoa insensível. É um indício também, um sintoma de que a gente está se esfriando, é quando a gente deixa de se importar com a dor do próximo, deixa de se importar, sabe, com as causas da igreja, com as causas do reino, quando a gente deixa de sentir a presença de Deus, quando a gente, sabe, deixa de se conectar, quando a gente sente, poxa, que Deus está longe. Isso é um indício que a gente está se esfriando, quando a gente se torna uma pessoa insensível, com pessoas, com Deus, com situações. Às vezes alguém vem te contar alguma coisa para você, não fede nem cheira, tanto faz. Ou também trazendo assim para o culto, às vezes o culto está aqui, o fogo caindo, alguém ministrando e você está aqui. Gente, eu não falo de pessoas que são quietas, porque tem pessoas que sentem a presença de Deus quietinho no cantinho dela, né? Não necessariamente estar cheio da presença de Deus é pular, é dançar. Tem uns que sim, tem uns que não. Cada um é cada um. Mas eu digo assim, pessoas que às vezes estão aqui, mas não está aqui. Está aqui, mas está olhando. O som está meio assim hoje. Não sei, vê fulano, vê ciclano, qualquer coisa dispersa. Qualquer coisa, porque a pessoa está insensível, né? Então isso também é um indício, que a gente possa, poxa, eu vim aqui para adorar a Deus, independente se tanta coisa está acontecendo, se você já tem um certo conhecimento e percebe algumas coisas que não estão legal, mas o intuito aqui não é ver se está bonito, se está bacana, o intuito é a gente adorar a Deus, independente de qualquer situação, sabe? Então quando a gente se torna crítico com as coisas de Deus, sabe, se torna insensível, se torna muito técnico, isso é um indício de que a gente está esfriando, que a gente deixou a essência e está apenas, sabe, virando um robô na casa de Deus. Apenas olhando a parte técnica, apenas olhando, sabe, os detalhes, as coisas, e a essência está ficando de lado. Então que a gente, quando eu falo a gente, eu falo começar por mim, tá, gente? Porque isso também falou comigo, sabe, possa se avaliar. Poxa, o que eu estou observando mais? Sabe, a essência, a presença gostosa que está aqui, ou as coisas como é que está, por a gente já saber um pouco dos bastidores. Entende? Porque a maioria que às vezes já sabe como funcionam algumas coisas, mas, gente, foca no culto, sabe, na palavra, no que Deus tem falado, no que Deus espera de cada um de nós, sabe, que a gente possa deixar as coisas técnicas, né, as críticas no devido local. Hora de criticar, de observar, de ajudar, de aconselhar, mas se a gente está aqui no culto, sabe, que a gente possa
separar esse tempo realmente para adorar a Deus, se desligar, porque já basta a correria do dia a dia, já basta a nossa mente preocupada com tantas coisas, a gente vinha aqui para ficar observando tudo e todos, e às vezes esquece que, cara, Deus está aqui, e Ele é o mais importante aqui. Amém? Vou acelerar aqui para não tomar tanto tempo. Como vencer? Agora a gente já falou 3 pontos de o que causa, 3 sintomas de quando a gente está se esfriando, ou já está frio espiritualmente falando. Agora vamos falar como vencer. Gente, toda administração acaba nisso. Como vencer? Não tem receita de bolo. Gente, primeiro ponto, oração. 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 Sem oração, a gente não chega a lugar nenhum. Tudo é movido por oração. Você pode fazer muito bem feito, você pode ter muita técnica, você pode, sabe, ser o melhor em determinada situação. Sem oração, a gente não chega a lugar nenhum. A gente não chega. Efésios 6,18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Outro versículo acerca de oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Queridos, uma frase que eu não lembro onde que eu vi, mas que eu gosto bastante, que é: um dia sem orar é muito tempo sem orar. Um dia sem orar é muito tempo sem orar. O primeiro indício de que a gente, cara, está se afastando de Deus é quando a gente deixa de orar. Então, o que a gente mais deve fazer para combater a frieza é orar. É orar. Sabe, muitas vezes eu já falei isso e eu ouço pessoas falando, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Quem aqui tem Instagram, Facebook, Netflix, gente, se parar para ver, pelo menos 20 minutos do seu dia você fez. Pelo menos 20 minutos do seu dia você ficou no Instagram, no Facebook. No Instagram dá para ver o tempo lá médio que você fica. Se você olhar lá, chutando bem baixo, no mínimo 20 minutos. Então assim, quando a gente falar para Deus que a gente não tem tempo, Ele vai nos lembrar de todas essas vezes que a gente perde tempo com tantas coisas, né? Ou se realmente uma pessoa fala assim para mim: cara, verdadeiramente eu não tenho tempo, acordo 4 horas da manhã, trabalho até às 7, das 7 eu vou para a faculdade, fico até às 10, chego e vou dormir. Beleza, é raro, mas tem pessoas que realmente são ocupadas. Nesse caso, tem seu horário de almoço, horário de intervalo, o tempo que você vai de um lugar para o outro, de moto, de carro. Esse tempo é o tempo que você tem? Amém. Mas geralmente nós temos mais tempo do que a gente fala que tem. Geralmente a gente tem muito mais tempo. Amém? Então, primeiro ponto, oração. Segundo ponto, jejum. Jejum, glória a Deus. Mas jejum não é tão importante, não é? Com certeza, jejum é muito importante. Eu vou estar evitando a leitura de uma passagem que está em Mateus 9,14, vou ler até o 15. Então os discípulos de João chegaram a ele e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ou seja, queridos, desde que Jesus subiu, a ordem é jejuem. O noivo foi tirado. Então, até que ele venha, a gente deve constantemente sim estar jejuando. Agora, a forma, o tempo, o meio, aí é você e Deus. Mas uma coisa muito importante é assim, a gente está constantemente lembrando a nossa carne de que quem manda é o Espírito. E a gente só vai fazer isso se a gente se abster de coisas que a gente gosta no nosso dia a dia. Seja comida, seja bebida, seja aquele jejum tradicional de ficar só na água, ou tirar coisas que para você são importantes, né? Isso tudo mata a sua carne, te aproxima de Deus e fortalece o espírito. Então são coisas que combatem a frieza espiritual. Jejum. Se a última vez que você jejuou foi em bolinhas, está na hora da gente repensar. Amém? Glória a Deus. Lucas 2:37 é um exemplo da profetisa Ana. Vou ler só o finalzinho aqui. E era viúva há quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. Igreja, ela era viúva há quase 84 anos, viúva. Então ela deveria ter mais ou menos uns 100 anos. Aos 100 anos, ela não se afastava do templo, orando e jejuando de dia e de noite. Está um exemplo para a gente seguir aí, ó. Amém? Glória a Deus. Estão me entendendo até aí? Está tranquilo? Estou falando muito rápido? Não? Tá bom. Glória a Deus. Terceiro ponto, leitura da palavra. Leitura da palavra. Gente, creio que a maioria aqui, né, já entregou a vida para Jesus, se não todos.
Você não entregou, talvez seja hoje a oportunidade, amém? Mas a gente entregou a vida para Jesus e o que a gente fez é o quê? Acreditar no que está escrito nesse livro, amém? Amém, né? Então, se você entregou a sua vida para viver de acordo com o que está nesse livro, mas você não conhece, então talvez você não entregou de verdade sua vida para Jesus. Porque como que você vai viver de acordo com a palavra dele se você não sabe o que está escrito nela? Né? Então, vale se pensar, poxa, a minha vida hoje, eu vivo de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus está na palavra, mas eu não conheço a palavra, então eu não vivo a vontade de Deus. E ele foi falando comigo assim, falei, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado, e é verdade. É verdade, a palavra de Deus é a forma de a gente viver segundo a vontade dele. Então o mínimo que nós como cristãos que vivem segundo a vontade de Deus é conhecer a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Isso, uma coisa também que Deus falou comigo, questão assim de a nossa vida e a Bíblia, né? Ultimamente o que a gente tem feito? A gente tem rebaixado a Bíblia para se encaixar na nossa vida, e não elevado a nossa vida para se encaixar no padrão da Bíblia. Isso é um grande problema, porque às vezes a gente pega o que é relevante, o que é agradável, o que é bacana, o que é promessa. Opa, essa promessa aqui é bênção, isso aqui eu quero, e o restante a gente descarta, né? Igual quando alguém às vezes quer fazer muito alguma coisa, né? Ele vai pesquisar se pode ou não pode na Bíblia, se é ou não é pecado. Né? Aí às vezes ele achou 15 pessoas falando que aquilo é pecado, um fulano lá falando que não é, opa, não é pecado, entendeu? Então às vezes a gente faz isso, a gente abraça, a gente acolhe, a gente recebe apenas o que convém, e o restante não. Só que a Bíblia ela é um todo, ela é completa, ela se completa. Então a gente de verdade precisa, sabe, mergulhar na palavra de Deus, aprender cada vez mais com ela. Amém? Glória a Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, separei um versículo, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Queridos, o mundo, as trevas estão aqui, né? E a única coisa que nos dá luz para entender, para saber o que a gente está fazendo, para onde a gente está caminhando, é a palavra de Deus. Luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho. Então assim, quando a gente está conectado com a palavra, automaticamente a gente tem discernimento, a gente tem visão das coisas, a gente consegue, sabe, tomar decisões certas na hora certa, segundo a vontade de Deus. Amém? Estamos acabando já. Aleluia. Um outro ponto para a gente combater a frieza espiritual: buscar santificar-se. Todo mundo aqui já ouviu falar que santificação nada mais é que a gente se separar, né? Às vezes a gente pensa que a diferença de que quem está no mundo e quem está na igreja é que um peca e outro não. Não é essa a diferença. Porque tanto eles quanto nós pecamos. A diferença é que quem está no mundo não está preocupado, anda de mão dada com o pecado, e isso é normal. Mas quando a gente tem um conhecimento de que o pecado nos afasta de Deus, a gente passa a lutar contra o pecado, e a gente recebe de Deus ferramentas para a gente estar combatendo, lutando constantemente contra o pecado. Amém? Amém. Glória a Deus. Em Hebreus 12:14 diz assim: procurem viver em paz com todos, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, dentro disso que eu falei, a gente se esforça todos os dias, luta todos os dias para não pecar, né? Hoje eu errei, fiz isso e aquilo, que amanhã seja melhor do que foi hoje, e assim sucessivamente. Quando você identifica que tem coisas que você tem falhado, tem errado, e você pode melhorar, aí está um ponto da gente trabalhar, está orando, buscando se santificar isso, querer melhorar a cada dia. Amém? Glória a Deus. Pessoal do louvor, se quiser pode subir para tocar o último louvor novamente, por favor. Amém? Então, só recapitulando, para a gente vencer a frieza espiritual: oração. Segundo ponto, jejum. Terceiro ponto, leitura da palavra. Quarto ponto, buscar santificar-se. Até aí tudo bem? Amém? Glória a Deus. E o último ponto, bem interessante: não deixar de congregar, não deixar de estar unido, de estar envolvido, não deixar de participar, seja das reuniões aqui no templo, na célula, envolvido com pessoas que estão na mesma visão, não deixar de congregar. E em Hebreus 10:25 diz assim:
Não deixemos-nos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Outro versículo, Atos 2,46. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E mais um outro versículo, Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E tem diversos outros. Igreja, se a Bíblia está falando o quão importante a gente estar, unidos, a gente congregar, a gente estar perto de pessoas da mesma visão, a igreja primitiva, em Atos, em Hebreus, eles deixaram ênfase no quanto isso é importante, porque sabia que não é fácil viver essa caminhada com Deus, mas a gente tem nossos amigos, tem pessoas próximas, tem momentos como esse onde a gente, recebe o refrigério da parte de Deus. A gente recebe, gás, ânimo, a gente recebe orientação, e isso nos motiva a continuar. Amém? Para finalizar, é isso aí. Então, para concluir, eu gostaria de encorajar, vocês e a mim, a gente rever, os nossos conceitos, rever como a gente tem vivido para Deus, e ver se a gente realmente tem se esfriado, se a gente pode melhorar, né? Creio que pode, que a gente pode, estar fazendo para vencer essa correria, essa inconstância, essas coisas que vai chegando devagarzinho, a gente não percebe, mas agora, diante dessa palavra, que a gente possa rever, que a gente possa se policiar, se avaliar, e poxa, é verdade, e vamos melhorar, vamos buscar ser mais constantes, vamos buscar ser mais, se aproximar. A frieza vem, mas a gente se aproxima de Deus, Ele é a chama, a gente coloca a lenha e o fogo novamente se acende. Então eu declaro que em nome de Jesus, nessa noite a gente possa sair entendendo e procurando de verdade, com o coração queimando, para, como que eu posso dizer? Para estar mais conectado com Deus, mais sensível à vontade dele, tendo mais desejo, mais ânimo, mais sede, mais fome, pelas coisas que vêm do alto, pelo reino. Amém? E eu creio que é isso que o Espírito Santo tinha para cada um aqui nessa noite. Agradeço a cada um, e que o Espírito Santo venha estar continuamente falando para a gente a respeito disso. Amém?